Nesse vídeo eu venho falar sobre uma das minhas maiores paixões, sobre um dos meus hobbies favoritos, que é a leitura. Quem me conhece bem sabe que eu amo ler. A leitura para mim sempre foi um escape, porque assim, quem me conhece sabe que eu tenho depressão, então ler sempre foi sair um pouco da realidade. Eu gostava muito eu me envolvo muito com a história, eu me prendo com os personagens. Então, livros pra mim sempre foi, nossa, um escape mesmo. Sair fora da realidade um pouco, da minha vida, dos meus problemas. Então, a leitura sempre foi algo que eu gostei bastante. Eu não tenho condições para comprar muitos livros, então muitos eu pegava na biblioteca municipal. Tinha que pagar R$ 5 na época, eu acho, e podia ficar uma semana só. Mas eu tenho alguns aqui, minha mãe também tem bastantes, mas os delas são só evangélicos. E assim, eu prefiro mais drama, romance, livros sobre anjos caídos, enfim, ficção. Então, assim, eu falei para algumas pessoas que o próximo vídeo que eu faria seria sobre a bipolaridade, que é uma doença que eu tenho que lidar e é difícil, mas eu vou fazer esse vídeo. Mas eu tô com vontade de falar sobre livros, que é uma paixão minha, um amor que, enfim, eu gosto bastante. Eu só não tenho mais porque eu não tenho dinheiro para comprar, mas eu vou me virando aí. Vou ver se eu faço a carteirinha novamente para poder pegar livros na biblioteca municipal e ler mais livros, né? Porque todos os que eu tenho eu já li. Não, ainda falta um. Eu comprei um recentemente e eu tenho que ler ele ainda. Bom, eu quero falar sobre um livro que me tocou bastante. Assim, eu queria que todas as pessoas do mundo lessem ele, porque, nossa, ele é incrível, ele toca bastante, mexe com... toca a gente, é uma mistura de raiva que a gente sente com alegria, com... Eu não sei nem explicar, porque o livro é muito emocionante, que é de uma autora brasileira, Fabiane Ribeiro. O livro se chama Jogando Xadrez com os Anjos, que é esse daqui. O livro não é original, como vocês veem. Mas enfim, vou contar um pouco sobre a história desse livro, que é a história de uma pequena garotinha chamada Annie. E a história acontece após a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, a cidade está totalmente devastada e ela é proibida de sair de casa. Então, ela estuda só dentro de casa como professora particular. Ela vê os pais apenas uma vez por semana, que é nos sábados. E, assim, ela ama os pais profundamente. Então, teve um certo dia que os pais chegaram nela e falaram: eu não vou poder mais, nós não iremos mais poder vir uma vez por semana, será uma vez por ano. Então você ficará sob os cuidados da sua professora particular, que eu não me lembro o nome dela, mas ela ficou sob os cuidados dessa professora dela, que morava ao lado, era vizinha. A pequena Annie morava numa mansão, ela tinha um quarto de brinquedos só pra ela, assim, eles eram bastante ricos. Então a cuidadora dela tinha uma casa muito simples e era uma mulher muito má. Então ela começou a cuidar dessa garotinha, da Annie, na casa dela. Ela não deixava ela voltar pra casa dela, não deixava a Annie voltar para casa dela, na mansão. Então a Annie levou poucas coisas para casa da cuidadora dela, que foi a ovelhinha de pelúcia e o tabuleiro de xadrez que o pai deu.
Então, a Anne sofreu muito nessa casa. Ela... Bom, eu não me lembro bem porque faz muito tempo que eu li esse livro, mas eu acho que ela tinha 7 anos. Então ela veio para essa casa e a cuidadora dela era muito má. Ela obrigava a Anne a fazer todos os trabalhos domésticos. Ela podia usar o banheiro, se eu me lembro bem, acho que uma vez por dia, de noite, quando ela e o marido iam dormir. Ela não podia sentar no sofá, ela não podia ouvir rádio, ela era obrigada a jantar só quando eles fossem dormir também e após isso lavar as vasilhas. Então, assim, para uma criança, tudo isso é... Nossa, não sei nem como explicar, né, o que ela passou. E, assim, apesar de tudo isso, ela tinha um coração tão bom que ela, assim, olhava no quartinho que a cuidadora deixou para ela, apenas com uma mantinha muito pequena, então ela passava frio. Então tinha uma janelinha que ela olhava para as estrelas, pensava muito nos pais, sentia muita saudade e orava a Deus e nunca perdia a fé, nunca perdia a esperança de ver os pais. Apesar de todo o sofrimento, todas as torturas psicológicas que ela passava ali dentro daquela casa, ela nunca perdeu a esperança, nunca perdeu a fé em Deus. Ela abraçava a ovelhinha de pelúcia dela, ela jogava xadrez sozinha, que foi assim, o pai que ensinou, né, ela a jogar, então ela jogava sozinha. Nessa casa dessa cuidadora tinha um quintal, um pequeno quintal, e a Anne cuidava das plantinhas, ela amava cuidar, então aquilo para ela deixava muito feliz, ela amava cuidar das plantinhas. Acabou que ela conheceu um amigo que acabou pulando o muro, assim, da casa, né, dessa cuidadora dela. E, assim, ela fez amizade com ele, às escondidas. Ele tinha 20 anos, então era uma idade bem diferente da dela, mas eles se tornaram grandes amigos e, assim, foi um anjo na vida dela, porque, assim, era o único amigo que ela tinha para conversar. E eles conversavam bastante. Eu não me lembro, assim, toda a história, mas o final é muito triste, porque o trabalho dos pais era algo terrível. Eles faziam coisas terríveis. O trabalho deles era horrível, o que eles faziam. Então, Anne passou por muita coisa, nossa, coisas horríveis nessa casa. E assim, eu fiquei muito tocada com essa história, porque quando eu li esse livro, eu tava passando por muita dificuldade. Então, assim, eu me inspirei na Anne e me senti melhor, porque, assim, ela passava por tantas coisas e mesmo assim nunca perdi a fé. Ela, assim, se sentia feliz com pequenas coisas, com a ovelhinha dela, com cuidar das plantas. Então, assim, muitas vezes a gente fica mal por coisas bobas da vida e sendo que a gente pode ficar feliz por coisas simples, por uma mensagem de bom dia, por exemplo, coisas simples da vida, sabe? Nada de muito, assim, a Anne era muito rica, né? Ela morava nessa mansão enorme, então, assim, ela não sentiu falta dos materiais, dos bens, ela não era materialista, ela só sentia falta dos pais, do amor, que ela gostava muito deles. Então, quando ela foi pra essa casa, ela não sentia falta de tudo isso, ela sentia falta de amor, de carinho, de afeto. E apesar de todas as torturas, ela se sentia feliz porque ela sentia Deus ali do lado dela. E
apesar de tudo, ela era feliz, porque ela tinha Deus no coração e a esperança de que tudo ia ficar bem, que ela ia encontrar os pais. Acabou que o fim não foi muito legal, né? Mas quando ela fez 18 anos, ela se mudou para o Brasil. Ela morava na Inglaterra, né? Se mudou para o Brasil. Então, assim, é uma história bem triste e linda ao mesmo tempo. Quem ajudou ela a sair de toda essa situação, eu acho que foi uma sobrinha dessa cuidadora dela, que ia na casa e via a situação da garota e, assim, eu não me lembro da história totalmente, mas eu acho que foi ela que ajudou ela a sair dessa situação. Então, ela saiu da Inglaterra, veio para o Brasil quando tinha 18 anos. Eu não sei se estou falando tudo errado, mas é assim que eu me lembro da história, porque faz muito tempo, faz uns 5 anos que eu li esse livro. E assim, eu recomendo ele para todo mundo, porque é um livro incrível e faz a gente refletir, né, que podemos ficar felizes com coisas simples, que não precisamos de muitas coisas materiais, de muito dinheiro para ser feliz, que pequenas coisas ao nosso redor podem sim nos fazer felizes. Bom, então esse é um livro que eu indicaria para todo mundo, é o meu livro favorito, porque ele me tocou muito, muito bonita essa história, muito linda. Então, assim, esse é o meu livro favorito. Que garotinha linda, né? Então, outro livro bom também que eu amo é A Batalha do Apocalipse, que é já totalmente diferente da história da Anne. Esse livro tem drama, é muita ação, é muito suspense, eu não sei dizer, é tudo misturado. Eu vou resumir um pouquinho dele também. Assim, Deus criou o mundo e no 7º dia, assim, ele dormiu e deixou tudo para o arcanjo Miguel cuidar. Então, assim, o arcanjo Miguel tinha muita inveja dos humanos, da sociedade. Então, ele queria acabar com todos os humanos. Queria acabar com... enfim, com todo mundo, com toda a Terra. Então, ele tinha planos com outros anjos bem pesados para acabar com a humanidade. E tinha um segundo grupo, que eram os anjos renegados, que eram os que não concordavam com isso, que concordavam em esperar Deus acordar, esperar o juízo final acontecer. Então, esses eram os anjos renegados, que foram expulsos do céu pelo arcanjo Miguel. Então, eles eram obrigados a vagar pela terra. Então, assim, é muito interessante. O personagem principal se chama Eblon. Acho que é assim que se pronuncia, Eblon. Então, os anjos renegados vieram para a Terra porque Deus deixou o arcanjo Miguel no comando, então ele que mandava ali. Então, havia um terceiro grupo, que era o grupo do Lúcifer, que era outro anjo que não aceitava o Miguel estar ali no poder e tinha inveja dele também. Então, como o arcanjo Miguel tinha o poder, assim, nas mãos, ele mandou Lúcifer com todos os anjos que concordavam com a ideia dele para o inferno. Então, estava separado assim, Lúcifer com os outros anjos que o seguiam, que concordavam com as ideias dele no inferno, os anjos renegados que concordavam com o juízo final e que queria proteger os humanos, queriam proteger a sociedade, que
E o arcanjo Miguel com os anjos dele no céu, que queria tomar o lugar de Deus, que, assim, queria matar todos os seres humanos. Então é um livro muito interessante, com muita ação, assim, foge do contexto bíblico, porque, assim, não tem nada a ver, né, com a história bíblica para quem lê, para quem conhece a Bíblia. Então, assim, ele conta muitas histórias da Bíblia sobre a Torre de Babel, se não me engano, é a Torre de Babel que chama, né? E várias coisas. Então, assim, ele conhece uma bruxa chamada Samira e ele se apaixona por ela, o Ablon. E, nossa, é incrível essa história. É muito boa também, tem romance. E um anjo renegado apaixonado por uma bruxa. Então, assim, é muito interessante também. Eu recomendo, apesar de fugir um pouco das histórias bíblicas. Tem muita história bíblica, sim, mas eles contam um pouco ao contrário, né? Ao contrário, não, assim, eles mudam muita coisa. Na verdade, é um autor brasileiro chamado Eduardo Spohr, que, assim, tem outros livros também que eu li, Filhos do Éden, Herdeiros de Atlântida. Esse livro também é muito bom. Eu amei ele, a história do Daniel, com que eles têm que salvar a vida de uma garota, recapturar ela, enfim, muito bom. E tem outro que eu estou na metade dele, que é Filhos do Éden, Anjos da Morte. Esse livro eu nem lembro mais, gente. Tem tanto tempo que eu li que eu não lembro mais desses dois. Eu só lembro mais desse, que é A Batalha do Apocalipse. Então eu quero até reler para lembrar da história, porque é muito interessante, apesar de fugir um pouco das histórias bíblicas, né? Ser totalmente diferente, mas é ficção, então, sei lá. Quem gosta de histórias sobre anjos caídos, sobre anjos, demônios, queda de anjos e, enfim, suspense. Eu recomendo muito esses livros, as imagens são incríveis, então eu recomendo bastante. Eu queria falar também sobre outros dois livros que são, assim, evangélicos, assim, vamos dizer, que me ajudaram bastante em momentos de depressão, que foi o Força para Viver. Eu não vou saber falar o nome desse autor, é um livro da minha mãe. É um livro da minha mãe que eu acabei lendo. É Jamie Bookin, eu não sei falar, não sei pronunciar, mas ele é muito bom, ele me ajudou bastante. Me ajudou muito, Força para Viver. Quando eu tava com um momento de depressão, ele foi muito bom pra me ajudar, né? Com os meus traumas aí. E outro livro que eu gostei bastante da minha mãe, que ela me deu também, porque eu li, foi esse aqui, Feridas Satânicas, Como Lidar com Mágoas, Traumas, Amargura e Outras Dores da Alma. Então ele ajudou bastante, eu gostei muito dele. Ele me ajudou muito quando eu tava mal. Então, sim, ele fala sobre rejeição, sobre, enfim, relacionamentos, enfim. Me ajudou bastante também em momentos de depressão. Tem outros livros muito bons que eu amo, mas assim, esses aqui são basicamente os meus favoritos. Tem o Diário de Anne Frank, Anne Frank, eu falei certo, eu acho. É maravilhoso. Tem a história de romance, Como Eu Era Antes de Você, que tem um filme. Só que, como
todo... Pra mim, sempre o livro é melhor que o filme, porque conta em detalhes melhores e o filme é basicamente nada a ver com as histórias do livro. Então, os livros são bem melhores. E assim, para quem assistiu o filme como eu era antes de você, eu aconselho a ler o livro depois de você, que é contando a história depois de que o Will morreu, né? Que ele suicidou e ele teve uma filha e essa filha apareceu. Então é muito interessante a história. Outro livro bastante interessante queria contar também sobre um livro muito interessante, que eram dois alunos que sofriam muito bullying na escola. Então, assim, interessante pra mim porque foi o que eu passei, né? Mas diferente deles, eu não matei ninguém. Passava na minha mente algumas coisas de, tipo, surrar as pessoas, mas não aconteceu. Tô brincando. Até porque eu recebia papeizinhos de pessoas falando coisas macabras sobre minha aparência. Eu falei isso no vídeo anterior que eu fiz. E assim como eu era evangélica na época, eu ainda sou, só que tô desviada. Estou desviada. Então eu fazia papeizinhos escrevendo assim: você é lindo, Deus te ama. Eles me chamavam de horrível, de apelidos horríveis. E eu voltava com papeizinhos, tipo, falando mensagens positivas, e eles me zoavam mais ainda por isso. Então, eu sofri muito bullying, mas eu nunca tive intenção de matar ninguém. Mas isso não aconteceu nesse livro, que é A Lista Negra. A autora se chama Jennifer Brown. E, assim, eram os dois namorados. Eu acho que foi a personagem principal, a Valerie. Gente, eu não sei pronunciar, então eu vou falar Val, porque chamavam ela assim no livro também. Então, o namorado dela acabou que... Assim, eles falavam sobre isso, falavam sobre... brincando sobre matar as pessoas que faziam aquilo com eles, que praticavam bullying. Mas, assim, pra Val tudo era uma brincadeira. Só que ela percebeu que o namorado estava estranho, que ele começou a distanciar. E acabou que ele tacou fogo, assim, na cantina da escola. E algumas pessoas morreram, outras ficaram feridas. A Val ficou ferida e ele tirou a própria vida. Então, assim, depois de todo o ocorrido, ela teve que voltar à escola com todos os alunos novamente. Então, foi muito difícil para ela, porque, assim, algumas pessoas viam ela como vítima e outras não. Então, foi o dobro de sofrimento para ela. Eu não lembro de toda a história, então eu quero reler muito esse livro, porque é muito interessante. Gente, eu queria muito ler. Eu vou ler esse livro de novo, porque eu não lembro da história. Eu só lembro disso, que ele matou várias pessoas e ela acho que salvou algumas pessoas que praticavam bullying com ela. Tinha uma garota, pelo pouco que eu vi aqui, uma tal de Jéssica, que era bem má com eles. Então ela salvou a vida de algumas pessoas. Ele tacou fogo, parece que também ele atirou em algumas pessoas, estava com arma de fogo. E atirou na própria Val, tirou a própria vida. E é complicado, né? Então, assim, é uma história muito interessante pra mim, porque eu me identifiquei bastante. A Val, apesar de sofrer tanto bullying, ela salvou algumas pessoas que fizeram mal a ela. E o namorado dela
simplesmente surtou e fez todo esse massacre aí e tirou a própria vida depois. Então, me tocou bastante o livro. Eu vou até reler porque eu não lembro muito bem da história, só lembro disso que eu contei. Então, eu quero reler. Tem outros livros também. O Menino do Pijama Listrado, Caçador de Pipas. Tem muitos livros. A Menina que Roubava Livros. Tem muitos livros bons que eu aconselho, que eu indico vocês a ler. E é isso, gente. Eu só queria mostrar um pouco mesmo do meu amor pela leitura, porque assim faz eu escapar um pouco da realidade. Eu me prendo muito nos personagens. Eu quero falar muito de um livro também que eu amei, que é Belo Desastre. Gente, esse livro é maravilhoso. Eu indico muito, é um romance maravilhoso e muito bom mesmo. Então, é de uma garota que ela é muito boa, ela não bebe, ela não fuma, ela não faz, assim, muito estudiosa. E ela conhece um garoto chamado Travis, eu não sei pronunciar também, Travis, sei lá. E esse cara, assim, é da pesada, ele é muito cafajeste, muito mal. Então acaba que eles se apaixonam e no final eles ficam juntos. Ele se torna um cara legal, porque ele se apaixona por ela. E assim, é uma história muito bonita também. Outra história que eu queria continuar lendo é Fallen. Eu li só o Fallen, livro, e eu gostei muito. Eu fui na Nobel aqui da minha cidade e não consegui encontrar a continuação. E assim, como eu não consigo fazer compras pela internet, e não conheço ninguém que goste de ler também, então não tenho nem ideia de como conseguir ler a continuação de Fallen. Mas é muito bom. E tem o filme também, mas o filme é péssimo, eu assisti, não gostei não. E a história do livro é incrível. Então, tem vários livros bons que eu já li e pretendo ler mais, mas eu não tenho condições de comprar. Provavelmente, se eu tiver R$30, eu iria querer comprar um livro, mas eu iria comprar a fralda pro meu filho. Então, sem chance de comprar livros, só se eu ganhar de presente mesmo, né? Da minha mãe ou de algum parente, só se eu ganhar. Ou pegar emprestado, ou fazer isso que eu quero, né? Eu vou fazer uma carteirinha para eu pegar livros na biblioteca municipal. Tem que pagar R$5, eu acho só. E acho que é R$5 para fazer a carteirinha. E aí depois você pode pegar livros, assim, ficar só durante uma semana, tem que anotar certinho. Então eu vou fazer isso novamente. Eu tenho uma carteirinha aqui guardada, mas já tá vencida. Então eu vou lá, eu acho que eu nem sei se a biblioteca existe ainda, na verdade. Eu nem saio mais de casa, então mal saio de casa, nem sei se essa biblioteca existe, porque faz muito tempo que eu fui. Mas então é isso, gente. Eu aconselho muito a vocês lerem, porque é muito bom. E a leitura até me ajudou muito na escola, porque assim, eu gostava muito de escrever. Então, assim, eu não era tão ruim em redações. Eu me dava bem em redações. Então, a matéria que eu mais gostava na escola era português. Eu me saía bem em provas de interpretações. Assim, eu não falo bem, eu sou péssima em falar português, eu falo tudo errado. Mas, assim, eu gosto muito de fazer redações e eu me saía bem em provas de interpretações,
porque eu acho que é porque eu li bastante. Então isso me ajudou muito na escola também. Acordou. Então é isso, gente. Eu só queria deixar um pouco aqui do meu amor pela leitura, indicações de livros muito bons que eu aconselho a vocês lerem. E no próximo vídeo eu falarei sobre a bipolaridade e como eu lido com essa doença, que é muito difícil pra mim. Mas... Então é isso, gente. Quem quiser se inscrever no canal para acompanhar mais vídeos, como eu falei, eu sou péssima em comunicação. Eu posso até escrever bem, mas em comunicação eu sou péssima. E para falar também. Então, é isso, gente. Tchau, tchau.